Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a unidade 2, que aborda sobre ferramentas para instalações elétricas. Essa aula está dividida então, essa unidade está dividida em 3 tópicos, tá? A gente vai trabalhar os 3 tópicos hoje mesmo, tá? O primeiro tópico é sobre os tipos de ferramentas. Depois nós vamos ver sobre algumas recomendações para o uso e para a conservação adequada dessas ferramentas. E vamos ver aqui algumas, né? Eu coloquei várias ferramentas que são importantes para o eletricista, dependendo do tipo de serviço que ele vai fazer. Então, começando pelos tipos de ferramentas, tá? A gente pode classificar elas em ferramentas elétricas e manuais, também em ferramentas leves e pesadas, também em ferramentas para uso profissional ou ferramentas para uso industrial, tá? As ferramentas elétricas da furadeira, lixadeira, politrizes, esmerilhadeiras, parafusadeiras, tá? Elas podem ser encontradas em 3 linhas de utilização que são diferenciadas por uma coloração, tá? Pode ser azul, verde e preta, tá? E aí cada uma dessas cores elas são indicadas para um tipo de serviço, né? Por exemplo, a linha azul são as mais indicadas para uso industrial, tá? Porque elas são mais robustas. Então coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente tem que o eletricista vai usar muito desses exemplos aqui, é a furadeira e a parafusadeira. A gente tem uma plana elétrica, a gente tem esmerilhadeira, a gente tem o pessoal chama de serra maquita, né? Que tem um disquinho circular aqui que o pessoal usa muito em construção civil, né? Para poder serrar piso, granito, essas coisas. Então essa azul normalmente são as mais robustas e também por esse motivo costumam ser as mais caras. A gente tem a linha verde, tá, que é mais destinada para uso profissional, e aí a linha verde também pode ser representada como amarelo ou vermelho. Tá? Então isso aqui, pessoal, é um geralzão, né? Pode ser que vocês encontrem algum fabricante que saia desse padrão, tá? Mas o padrão normalmente é esse daqui. E aí a linha verde para uso profissional, então a gente tem a mesma furadeira que você tem ela disponível para uso industrial, você também tem ela disponível para uso profissional, tá? Ela é um pouco menos robusta que a parafusadeira para uso industrial, mas ela também é muito boa. E por fim nós temos a linha preta, que é para uso doméstico e para hobby. Elas também fazem o mesmo serviço, só que são equipamentos, esses equipamentos aqui eles são bem mais frágeis, digamos assim, né? Então, se você pegar uma linha preta dessa e levar para um local para tentar furar concreto ou alguma coisa desse tipo, provavelmente você vai estragar a furadeira, tá? Mesmo com a esmerilhadeira, porque ela não foi feita para esse tipo de uso. Só um comentário, né? Vocês se formando aqui no curso, quero trabalhar como eletricista, por exemplo, fazendo instalação, eu recomendaria, né, a linha verde, se você tiver dinheiro disponível, tá? Essa linha amarela aqui, por exemplo, da DeWalt é uma linha muito boa, e se tiver dinheiro disponível, compra a industrial, porque ela vai ter a durabilidade muito maior. Se pegar uma linha preta, por exemplo, provavelmente com 6 meses a sua furadeira já vai estar parando de funcionar. Enquanto uma dessas daqui você vai usá-la por anos e anos, até que você tenha algum problema. Então no próximo tópico aqui, né, são algumas recomendações para uso e conservação dessas ferramentas, né? Então a primeira recomendação é que a gente mantenha sempre as ferramentas no local adequado, tá? De preferência num painel ou na caixa, maleta. Então aqui um painel, os painéis são muito legais. É claro que são mais legais para comércio, indústria, né, ou laboratórios, como no caso da escola, porque facilita que você encontre as ferramentas, né, elas ficam muito bem organizadas, você consegue identificar se tem alguma coisa suja ou não, se tem alguma ferramenta faltando na sua coleção, por exemplo, que você utiliza para trabalhar. Só que ela não é viável para quem trabalha fazendo visita a instalações elétricas. Por exemplo, o eletricista que vai instalar um ventilador na casa de alguém, não teria como ele carregar esse painel até lá, né? Aí para isso tem as ferramentas, as caixas de ferramentas, perdão, ou as maletas, né, que podem ser utilizadas para poder fazer o transporte dessas ferramentas. Você pode manter inclusive as duas, né? Você pode ter de repente uma garagem na sua casa ou algo do tipo que você armazena as ferramentas num painel, e aí você compra então a maleta para quando você for fazer algum serviço externo, você pega algumas ferramentas no painel, aquelas que você vai utilizar, coloca na sua maleta ou na caixa de ferramentas, leva e depois retorna
para o seu painel. Então essas ferramentas elas devem ser guardadas em locais que são isentas de pó, sujeira e umidade, para poder aumentar a vida útil delas, tá? Após o uso, a gente tem que sempre lubrificar, né, para ter uma maior durabilidade e para garantir o seu funcionamento correto, né? Um alicate, por exemplo, sem lubrificação é horrível para a utilização elétrica, porque você não vai conseguir ficar abrindo e fechando ele com uma única mão, você vai precisar estar sempre fazendo força com as duas mãos. E aí, quando a gente estiver no laboratório, eu vou até mostrar para vocês os pontos de lubrificação, mas quando você abre um alicate desse daqui, tá? Aqui onde estou mostrando com a setinha do mouse, você vai ver que tem um furinho, que é ideal para você poder pingar um óleo de máquina ali, né? E para poder manter aquele alicate lubrificado. Né? No caso de você ter uma ferramenta que começou a apresentar alguma ferrugem, o mais adequado é que antes de você colocar o óleo lubrificante, você utilize um chamado desengripante, que é para poder fazer a retiragem da ferrugem. Né? Então, aciona o desengripante. Alguns desengripantes também têm um alto poder de lubrificação, então você não precisaria de adicionar o óleo em seguida, né? Mas alguns não têm um poder bom de lubrificação, então após apresentar o desengripante, abre e fecha o alicate várias vezes, vocês vão perceber que vai sair bastante ferrugem da sua junta móvel. Aí você retira, né, essa sujeira com um guardanapo, um papel, e aí depois você vai lá e aplica o óleo para manter lubrificado e para proteger contra a corrosão. É importante porque Guarapari é uma cidade litorânea, né, onde é muito fácil ter oxidação de aço, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para fazer com que as ferramentas durem por um tempo maior. Um outro detalhe muito importante, né, é não utilizar a ferramenta para o uso a qual ela não foi feita. Né? Por exemplo, uma chave de fenda não é um pé de cabra. É muito comum você ver as pessoas tentando colocar chave de fenda para poder tirar grampo, né, para poder abrir caixa, né, desgrudar uma tábua da outra. E aí quando você faz isso, você empena a sua chave, vai atrapalhar na hora de você tentar tirar um parafuso, você pode estragar a ponta, também vai ficar escapulindo depois da cabeça do parafuso. Aí além de você não conseguir tirar o parafuso, você ainda vai estragar o parafuso, né, ou seja, não vai conseguir tirar ele de jeito nenhum depois. Utilizar alicate como martelo também é muito comum ver as pessoas fazendo, aí estraga o seu alicate, né? Então a ferramenta ela tem que ser utilizada só para o fim para qual ela foi produzida. Aqui mais 3 orientações básicas, que verificar sempre se as ferramentas estão em boas condições de uso, tá? Isso para não estragar o equipamento com o qual você vai mexer e também para não se machucar, né? Uma ferramenta que não está em condições de uso pode ocasionar algum acidente, né? Então, por isso que é sempre importante você analisar a qualidade da ferramenta, usar equipamentos de proteção individual quando for executar trabalhos pesados, como por exemplo utilizar um martelo, você tem que colocar uma luva de napa para poder proteger, né, de você se machucar com o martelo ou algo do tipo. E para execução dos diversos tipos de trabalho, também devem ser utilizadas ferramentas cujos tamanhos, funções e modelos sejam os mais adequados possíveis, né? Ou seja, deve utilizar a ferramenta certa para cada tipo de serviço. Então aqui coloquei uma tabelinha, vou falar daqui a pouco da chave de fenda de novo, mas você tem uma chave de fenda, por exemplo, né, essa pontinha da chave aqui, que é a fenda, né, ela tem de diversos tamanhos. Né? Então você utilizar uma chave de tamanho errado para o parafuso, ou você vai estragar a chave, né, se for um parafuso muito robusto, ou você estraga a cabeça do parafuso, que é essa parte onde você coloca a chave, e é igual eu falei, né, você inutiliza o parafuso, ao ponto de você ter que, de repente, fazer um outro furo no futuro, já que aquele dali foi inutilizado. E aí a gente tem diferentes tipos de chave, como, por exemplo, a chave Torque, a chave Phillips, a chave Allen, que é para o sextavado interno, a gente tem a chave de boca para o sextavado externo, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas a gente tem a Pentalobe, a gente tem a Tri-Wing, a Expander, a Needle, a triangular. Então, não adianta você tentar pegar uma chave Phillips, por exemplo, para ficar tentando colocar ela na Pentalobe, que você vai estragar o parafuso e aí vai ter aquele problema de não conseguir retirar posteriormente o parafuso. Então, além dessas características de terem pontas com formatos diferenciados para cada tipo de trabalho, a gente também tem o comprimento da haste diferenciado também, que vai auxiliar para cada tipo de trabalho. Então,
uma haste longa não quer dizer que a ponta da chave é pequena, né? Você pode comprar uma haste longa com uma ponta pequena, ou uma chave chamada chave toco, né, que é quando a gente tem uma chave pequenininha, né, mas que pode ter uma ponta de tamanho grande, né, que essa chave facilita muito quando você tem equipamentos onde você tem que um pouco espaço para poder apertar ou afrouxar um parafuso. E aí um dos quesitos, né, além da ponta, é também o comprimento da haste. Então você pega, por exemplo, aqui ó, um código de uma chave de fenda que é 1/8 por 3 polegadas, é que a ponta dela, a largura da pontinha é 1/8 e o comprimento da haste é 3 polegadas. Bom, próximo aqui então. Agora eu vou falar sobre as ferramentas do eletricista. Vão existir outras ferramentas que eu não vou apresentar aqui, mas entretanto as mais famosas e as que vocês vão utilizar no laboratório e as mais importantes, acredito eu separei elas aqui nesses próximos slides. Então, as primeiras, né, não a primeira, mas as primeiras são os alicates, tá? E aí você tem que se atentar que existem uma diversidade de alicates, cada um deles é destinado para uma atividade específica. Os 3 mais utilizados pelo instalador industrial são esses daqui, que é o alicate universal, na esquerda. Como o próprio nome já diz, ele tem diversas funcionalidades, pode ser utilizado para apertar chapas, para apertar superfícies redondas, para cortar fio, por exemplo, ou até arame, por exemplo. Né? A gente tem um alicate de corte diagonal. O eletricista é muito importante que ele tenha um alicate de corte diagonal e que ele utilize esse alicate apenas para cortar fios, porque eu vejo que tem gente às vezes que tenta cortar algum equipamento que é mais duro e acaba cegando a lâmina do alicate, tá? A lâmina de corte do alicate. E aí depois não consegue cortar fio, porque o fio ele é mais fininho, e aí o alicate fica com vários dentes, que a gente chama, né, que são imperfeições na lâmina, e não consegue cortar fios, tá? Então, né, o alicate de corte do eletricista, principalmente, deixar ele reservado só para cortar fios. E a gente tem também um alicate que ele não é obrigatório, digamos assim, enquanto os 2 primeiros eu diria que são alicates obrigatórios, mas que ele ajuda muito o eletricista, que é o alicate desencapador de fios. Vocês vão ver que na tarefa de vocês de laboratório, vocês vão ter que desencapar bastante fio para poder fazer as coisas funcionarem, e na hora de desencapar o fio, se você não tiver um cuidado, com um canivete, por exemplo, você acaba, hoje que a gente utiliza os fios flexíveis, né, que são formados por uma cordoalha, um enrolado de fios finos, você acaba retirando parte desses fios, e aí, é claro, você diminui a capacidade de corrente daquele condutor, ou seja, pode gerar um ponto de aquecimento ali onde você está ligando aquele condutor a um outro condutor, a um dispositivo, por exemplo. E agora aqui eu vou colocar diversos outros alicates que a gente também utiliza, tá, com uma frequência menor, mas que dependendo do serviço que você for fazer, eles são super importantes. O alicate prensa terminal, tá, que é para você poder colocar aqueles terminais agulhas, terminal olhal, apesar de não serem obrigatórios nos equipamentos, eu recomendo que sempre que possível utilizem os terminais para poder facilitar a conexão do cabo nos parafusos, tá? O alicate chamado alicate de grimpar, aí existe esse alicate para os conectores RJ45, que é aquele conector de Ethernet, né, que vai naquele cabinho azul de rede que a gente está acostumado a ver. O RJ11, que vai para os telefones, os mais antigos, né? Também os atuais, né? Só que a gente utiliza pouco hoje telefone, mais celular, né? O RJ12. E a gente tem também um alicate de grimpar cabo coaxial, tá? Que são aqueles cabos de antena de TV, que liga em TV a cabo, né? Internet a cabo, né? As que não são fibra ótica, claro, né? Então esse alicate também é bastante utilizado para esse tipo de serviço, claro. A gente tem outros alicates que também são importantes, tá? Eles não são essenciais para qualquer tipo de serviço, mas seria bem importante que o eletricista tenha, porque ele, uma hora ou outra vai acabar precisando desses equipamentos. Que são alicates de pressão, como o próprio nome já diz, você consegue regular o ajuste da pressão através desse parafuso, que vai abrir ou fechar a mandíbula do alicate, e aí quando você aperta esse alicate, ele fica travado naquela posição que você pré-configurou ele. Então ele é muito útil para você segurar uma peça sem precisar de ficar fazendo força nos cabos do alicate para manter aquela peça fixa na mandíbula do alicate. A gente tem um alicate de eixo móvel,
onde a gente consegue deslocar esse eixo mudando a abertura máxima que a gente consegue ter naquele alicate. A gente tem o de bico redondo. Antigamente ele era muito utilizado porque a gente tinha nas instalações elétricas os nossos fios rígidos, né? E aí na hora de conectar um fio desse a um parafuso, a gente pegava o alicate de bico redondo e fazia um chamado olhal, né? Fazia uma curvinha na ponta dele para ele pudesse encaixar certinho no parafuso. Né? Hoje a gente não tem muita utilização desse alicate porque a gente tem os condutores que a gente utiliza são condutores flexíveis. O alicate de bico chato e o de bico meia cana, né, que ajudam bastante quando você tem que introduzir algum parafuso num local mais difícil, segurar algum equipamento num local de difícil acesso para poder fazer a solda, por exemplo. Então esses são os alicates, existem outros tipos de alicates, né? Separei esses que são provavelmente os que vocês algum dia vão utilizar como eletricista para alguma atividade específica. E a gente tem as chaves, né? Como a chave de fenda. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que está lá no primeiro slide, é que o eletricista é importante observar isso daqui, ó, verificar se os cabos eles são isolados, tá? Não que a gente vai ficar trabalhando no que a gente chama de linha viva, né? Que é quando a instalação está ligada. Na instalação residencial a gente sempre vai desligar o disjuntor para trabalhar, mas ainda assim é uma segurança a mais do eletricista garantir o cabo isolado, né? Se por alguma ventura algum disjuntor apresentar algum problema, o cabo isolado vai ajudar a te proteger. Então voltando aqui para a chave de fenda, né? Chave de fenda também existe com haste cabo isolado para o eletricista, então essa chave ela te permite pressionar, arrochar ou afrouxar um parafuso em um condutor que está alimentado, por exemplo, né, onde você tem energia passando por ele, que se você fosse utilizar uma chave dessa daqui, ao encostar na haste da chave, que é comum para poder ajudar a dar uma guia, né, para encostar no parafuso, você tomaria um choque, né? Entretanto, não é todo eletricista que compra essas chaves, porque elas costumam ser bem caras, tá? Então você tem um kit completo com diferentes comprimentos de haste e de fenda isolado, acaba sendo um pouco caro, então é mais comum a gente começar com esse tipo de ferramenta aqui. E uma vez que você conseguiu comprar uma haste, uma chave com haste e cabo isolado, eu recomendo que você utilize essa chave apenas para fazer conexão de dispositivos elétricos. Que você não tente utilizar essa chave para apertar nenhum outro tipo de parafuso. Vou mexer na bicicleta, vou pegar essa chave para poder apertar. Não, porque você pode acabar estragando a ponta da chave e, como eu disse, né, ela é uma chave mais cara. O Phillips, né, que também tecnicamente chamando é a fenda cruzada, né, ela tem como se fosse duas fendas, uma cruzada com a outra. Igual a chave de fenda, né, ela também vai ter aquelas características que eu estava comentando lá atrás, de comprimento de haste e também do tamanho da ponta ali das fendas cruzadas. E você vai encontrar esse tipo de chave também com o cabo e a haste isolada, né, para poder lá proteger o eletricista que vai fazer algum aperto de parafuso no sistema que está ligado. A outra chave importante é a chave Allen, tá? A chave de Allen, o chave Allen, né, porque vários dispositivos, né, principalmente os importados, eles não utilizam chave fenda ou Phillips, né, ou fenda cruzada ou fenda normal. Nos parafusos é muito comum a gente encontrar esses dispositivos como um parafuso com o chamado sextavado interno, né? Essa chave ela possui 6 lados e sextavado interno porque o parafuso então ele tem esses 6 lados esculpidos no seu interior para você poder fazer o aperto dele com uma chave desse tipo. Ela pode ser no formato T também, né? Porque tem esse formato aqui para poder apertar, mas as mais baratas e as mais comuns de se encontrarem é essa chave Lzinha, né? A chave Allen, que você já compra um kitzinho que tem diversos tamanhos, e aí você vai ter kits em milímetros e kits em polegadas. O equipamento que vem de Estados Unidos e Inglaterra costuma vir com parafuso, dimensão polegadas, né? Os restantes do mundo, digamos assim, é mais comum você encontrar parafusos com a medição em milímetros. E aí é sempre importante você ter os dois tipos, né? Porque você vai acabar encontrando os dois tamanhos distintos. E aí você tentar usar uma chave em milímetros para abrir um parafuso polegadas, você acaba estragando o parafuso também. Chave Torx, que é muito comum em componentes eletrônicos, tá? Ela tem essas 6 pontas, né? Ao invés de ser 6 lados, igual na Allen, são 6 pontas. É importante que você não tente utilizar uma chave Allen
para abrir um tórax e vice-versa, né? Um tórax para abrir uma ala, que você acaba estragando o parafuso. Ela também é encontrada no formato T, mas os mais comuns são esses que eu coloquei aqui no formato L. A chave canhão, né, que ela, enquanto a chave Allen ela pega um sextavado interno, a chave canhão ela pega um sextavado externo. São aqueles parafusos que tem esse sextavado no lado de fora dele, né. Também vão existir, tá, da chave canhão com cabo isolado, não coloquei a foto aqui, mas elas também vão ser bem caras. Para esse mesmo tipo de parafuso, né, e também parafuso de cabeça quadrada, a gente tem a chamada chave de boca, ou a chave fixa de boca, tá? Também diferentes tamanhos, comumente uma ponta com um tamanho diferente da outra, né? Você aproveita numa mesma chave, você consegue apertar 2 parafusos ou 2 porcas de tamanhos diferentes. Além da chave de fixa de boca, a gente tem também a chave estrela, né? Também chamada de chave estria, que também serve para pegar esse parafuso com sextavado externo. Essa chave aqui ela é mais recomendada para fazer apertos mais fortes, né, porque ela tem uma superfície maior de contato com o parafuso e aí torna-se mais difícil estragar o parafuso, tá? E a gente tem a combinação das duas, que é a chave combinada, onde uma ponta é a ponta fixa de boca e na outra ponta é a ponta estrela, né? E aí essas chaves elas costumam ter o mesmo tamanho, né, nos dois lados. Por exemplo, é uma chave tamanho 13 milímetros na boca e 13 milímetros na estria. E aí quando você tem uma chave dessa, o comum é que você utilize a parte da estria para dar o aperto e você utilize a parte da boca, que ela é mais fácil para você poder ficar colocando no parafuso, tirando e colocando novamente, por exemplo. A gente tem a chamada chave inglesa, que é uma chave, ao invés de ser uma chave fixa de boca, ela é uma chave móvel, tá? Onde você consegue ajustar a abertura dela para diferentes tamanhos de parafusos. O problema dessa chave é que a ponta ela não tem uma precisão muito grande, então você não consegue colocar tipo, exatamente 12 milímetros que ela fique fixa. Ela sempre acaba variando um pouquinho em torno dos 12, e aí quando você está apertando o parafuso, se for um parafuso que foi apertado, por exemplo, com a estria, provavelmente você vai estragar o parafuso tentando abrir ele com uma chave inglesa. Mas tem a vantagem de você ter em uma única chave diferentes tamanhos de parafusos que você consegue acessar. A gente tem a chave de grifo, né, mais utilizada para poder fazer apertos de flanges, né, aquelas terminações de tubulação, né, como tem embaixo de uma pia, por exemplo, tá? E que a gente pode ter, né, nos eletrodutos, que a gente pode utilizar, né, eletrodutos de bitola maior metálicos, por exemplo. A gente tem luvas que às vezes na hora de apertar a gente vai utilizar uma chave de grifo. O arco de serra, quando a gente estiver fazendo uma instalação elétrica, que a gente estiver passando os eletrodutos, né, ou estiver medindo, cortando os eletrodutos, a gente utiliza o arco de serra para fazer esse corte, e a gente vai precisar de fazer rosca nesse eletroduto para poder fixar, emendar um eletroduto no outro, que não é recomendado, mas quando a distância é grande não tem opção. E também para poder parafusar, né, esses eletrodutos nas caixas de passagem, que a gente vai ver no laboratório como é que faz. E aí para fazer isso, a gente utiliza o cocinete, que é esse equipamento aqui, onde a gente pode colocar a tarraxa, e aí vão ter tarraxas de tamanhos diferentes para cada tipo de tubo que você quer fazer a rosca. Vai existir um cocinete mais simples, o pessoal chama de cachimbo, que lá no laboratório eu vou mostrar para vocês. Existe o soprador térmico, né, que basicamente o eletricista vai utilizar para fazer curva no eletroduto. Né? Claro que em instalação residencial o pessoal costuma utilizar muito eletroduto flexível. E aí, pessoal, utilizar eletroduto feito para passagem de fios que não propague chama. Tá? É diferente de usar uma mangueira. A mangueira é proibido utilizar. O mais recomendável é o eletroduto rígido, porque se você fizer a instalação com eletroduto rígido, você vai garantir que ele não vai dobrar em algum momento, de passar da parede para a laje, por exemplo, impedindo a passagem de fios no futuro. Né? Como eletricista, eu já fui numa casa uma vez fazer uma instalação que eu não conseguia passar os fios numa das curvas. E aí o pedreiro teve que quebrar a parede. E aí ele viu que o eletroduto dobrou na hora que ele estava passando o eletroduto. Ou seja, deu um prejuízo, né? Já estava na fase de pintar, teve que quebrar a parede, passar novamente o eletroduto, para depois fazer o reboco, consertar para poder pintar. Então, o eletroduto rígido ele tem essa vantagem. E aí a gente pode comprar curvas prontas,
ou nós mesmos podemos fazer as curvas, né? Então essa rosca aqui pode ser feita com cocinete e tarraxas, igual aquele que eu mostrei, e essa curva a gente faz colocando uma mola no eletroduto, ou até preenchendo mesmo com areia. A gente marca os pontos da curva, aquece com um soprador térmico, que é tipo um soprador de cabelo, só que aonde ele coloca uma temperatura bem maior de saída, né? Então, pelo amor de Deus, não vão tentar secar cabelo com um desse daqui, vai machucar seriamente a pessoa, né? Mas a gente coloca ele em cima de uma bancada, passa esse eletroduto fazendo os movimentos circulares em cima desse soprador térmico. O eletroduto, o PVC, ele fica mole. Aí a gente vai lá num gabarito, que a gente faz um desenho numa mesa, posiciona o eletroduto com a curva em cima da mesa e aí espera ele resfriar, né, para ele ficar sólido novamente. A curva está pronta. A gente vai no laboratório também fazer esse tipo de tarefa para vocês aprenderem como é que faz, tá? A amostra de bancada, né, que é uma amostra para fixar tubos, então quando você levanta aqui, ela consegue colocar 3 pontos de contato entre o tubo, então ela fixa muito bem o tubo, que a gente vai utilizar, por exemplo, para fixar e fazer rosca no eletroduto, ou para serrá-lo, né. A gente tem uma amostra de bancada que não é adequada para segurar tubos, né, porque como ela só prensa de um lado para o outro, o tubo acaba girando ali dentro, mas ela é muito útil para você poder fazer reparos, para cortar parafuso, né, para fazer qualquer fixação de chapas ali, para fazer uma determinada adequação para a sua instalação elétrica. E aí falar aqui alguns equipamentos, né? O primeiro deles é a ferramenta muito utilizada também, que é a furadeira, né? Então a gente vai precisar de ficar, principalmente em instalações aparentes, né? Quando o eletroduto não é embutido, a gente vai ter que colocar abraçadeiras, então a gente usa a furadeira, as caixas a gente usa a furadeira. Para fixar ventilador no teto a gente usa a furadeira. Então a furadeira é um dispositivo também muito importante para o eletricista. A parafusadeira ela não é obrigatória. A gente pode fazer tudo com chaves manuais. Só que se você tiver começou a trabalhar, juntou um dinheirinho e pode comprar um equipamento, recomendo que compre uma parafusadeira, porque agiliza bastante o tempo de execução dos trabalhos. E aí vocês vão encontrar elas em 2 opções no mercado. Ela pode ser a baterias, né? Também existe furadeira a bateria, mas é pouco comum, tá? E ela pode ser furadeira com cabo, tá? Particularmente eu gosto mais das que tem o cabo, porque às vezes para você ter um longo trabalho, a bateria fica acabando, você tem que botar para recarregar, demora para recarregar, enquanto o cabo você pode usar ela por um dia inteiro de trabalho sem ter esse tipo de problema. Quem vai utilizar a bateria acaba tendo que ter mais de uma bateria para poder conseguir manter esse trabalho contínuo. A desvantagem do cabo é que se você não tem um local, você está instalando numa casa e, por exemplo, você tem um pavimento que está todo desenergizado, você vai ter problema de ter que colocar uma extensão até chegar lá com energia no ponto que você quer utilizá-la, enquanto a de bateria não tem. Tá? Mas se você pode ter só uma, eu recomendaria que você tenha a que tem o cabo. As brocas, né, para a gente utilizar nas furadeiras, tá? Na furadeira, né? Vocês vão encontrar 3 segmentos de brocas. São as chamadas brocas de vidia. Elas têm esse chapéuzinho, essa espécie de chapéu na ponta. Ela serve para cortar concreto, pessoal. Aquilo ali é bem duro para garantir que você não vai cegar a sua broca na hora que ela estiver em contato com o concreto. Mas se você pegar uma broca de vidia e tentar furar um aço, você não vai conseguir, porque ela não tem um poder de corte necessário para poder cortar o aço. Ela é mais robusta, mas ela não corta muito. Para cortar aço tem que ser uma broca de aço rápido, broca destinada para cortar metais. E para madeira a gente tem as brocas de madeira, que tem essa ponta um pouco diferenciada, ou ela no formato de chapa também, normalmente para furos de diâmetro maior. Tá? A de aço rápido também fura a madeira, né? Dependendo do tipo de madeira não é recomendável, porque ela acaba esquentando muito e pode acabar queimando a madeira mesmo, fica feio, né? E você não vai ter um trabalho ideal, tá? Então sempre procurar utilizar o tipo de broca certa para o material que você está furando. Nós temos a serra-copo, né, que é quando a gente quer fazer um furo muito grande, por exemplo, com diâmetro de 2 polegadas, né, então um furo muito grande, para passar um eletroduto, por exemplo, numa casa de madeira. Você não vai encontrar uma broca, e se você por acaso fosse comprar uma broca, ia custar R$1.000, R$2.000 por conta da quantidade de metal que você ia ter ali. Então, nesse caso, utiliza serra-copo. E além da madeira, né, é muito comum para fazer furo também em teto de gesso, tá?
Dessa serra copo, né, você pode encontrar também a serra diamantada, que vai ser recomendado para poder fazer furos em azulejos, né, ou em superfície de concreto, para poder fazer passagem de eletrodutos também. No nosso caso, né, no caso de quem trabalha com manutenção residencial, para poder botar lá uma torneira, qualquer coisa do tipo. Esse tipo de ferramenta, né, de serra copo diamantada é muito útil para eles. A medição, que é muito importante para o eletricista, né, para poder medir quantidade de material que vai utilizar, né, para poder medir eletroduto para cortar. Esses dois equipamentos são primordiais, tá? Um é a trena de bolso para poder medir distâncias maiores, então você vai encontrar trenas de 3 metros, de 5, de 9 metros, tá? E o paquímetro, que é um dispositivo de medição para poder medir com precisão de milímetros, tá? De décimos de milímetros, para poder encontrar, por exemplo, o diâmetro de um parafuso, de uma rosca, ou seja, para fazer pequenas medidas que às vezes são necessárias enquanto a gente está fazendo a instalação. Não é complicada a forma de se medir com um equipamento desse. Quando a gente estiver em laboratório, eu mostro para vocês como é que funciona, tá? Então, pessoal, essas são algumas das ferramentas que o eletricista usa e que nós vamos utilizar também nas nossas aulas de laboratório. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma dessas ferramentas, ou se vocês lembrarem também de alguma ferramenta que vocês já tenham visto que o eletricista usa bastante e que eu não tenha colocado aqui na lista, utilizem um fórum nosso do AVA, né, ou dividam com a gente esse comentário no encontro da semana que vem. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.